espécie ela obedece um ciclo dentro de um ano. Nas estações, normalmente elas deslocam-se, elas migram do local onde elas reproduzem para um local de temperatura mais quente. Então, normalmente elas estão na época do verão reproduzindo. Isso a gente tem meio que inconscientemente, a gente sabe que quando vai chegando a época de verão, as espécies se reproduzem, até porque elas dependem muito de alimentos que têm em maior quantidade nessa época de verão, que são os insetos. Os insetos, eles são muito mais abundantes na época do verão. É por isso que a gente tem tanto problema com mosquito nessas épocas. As doenças também transmitidas pelos mosquitos são muito mais problemáticas na época do verão. As baratas aumentam muito a quantidade, principalmente nas áreas urbanas a gente percebe isso. E quando a gente viaja, vai para a praia, tá verão também, a gente tem que tomar maior cuidado com o tanto de mosquito que a gente encontra. Isso porque é uma época que os insetos eles reproduzem-se com maior facilidade, maior abundância mesmo. Então, gente, na época do verão, essas aves elas se reproduzem. Só que quando os alimentos começam a escassear, elas devem procurar um outro local que tenha maior abundância de alimentos. Isso também é uma coisa que acaba gerando uma falsa impressão, um falso erro. Muitas pessoas acham que as aves elas migram de um local para o outro por conta do frio, gente, e não é especificamente por conta do frio, mas por conta das mudanças que acontecem no ambiente devido às temperaturas mais baixas, porque a disponibilidade de alimento fica menor, fica menos disponível o alimento. Então essas aves têm que procurar locais com maior oferta de alimento, locais que coincidentemente estão mais quentes, estão com uma temperatura mais alta, um clima mais ameno. Aí, gente, nessa questão, o que acontece? Muitas vezes a gente diz que a espécie ela está reproduzindo e ela parte daquele local para um local chamado até de invernada. Ela passa o que seria o inverno onde ela se reproduz em outro local, que é o local onde vai estar mais quente e vai ter mais alimento para ela consumir e se manter. Não só ela, mas a população, porque normalmente também essas migrações não acontecem de um ou outro indivíduo, são populações grandes que realizam esses movimentos de maneira bastante sincronizada. Não exatamente no mesmo dia, mas as aves elas vão migrando dos locais onde elas estão para as áreas de invernada meio que em grupos. Então, gente, aí nessa questão também, da questão de local de invernada, local de reprodução, surgem algumas dúvidas, porque talvez vocês saibam, talvez não, mas algumas espécies elas só aparecem aqui no Brasil na época de inverno. Aí você fala assim, não tô vendo muito sentido nisso que a Melissa falou. Por que tem essa espécie aqui, por exemplo, a calhandra de três rabos, que é um parente próximo do nosso sabiá do campo? Por que a calhandra de três rabos ela só aparece no Brasil aqui no inverno? Então, gente, aí é que está o pulo do gato. Para algumas espécies, o local de reprodução é um local mais frio do que aqui. Então, o que é inverno para a gente aqui, no local onde ela se reproduz, se ela ficasse lá o resto do ano, ela estaria num local ainda muito mais frio, com um inverno muito mais rigoroso, com menos alimento disponível, então, certo? Então, o que acontece no caso da calhandra de três rabos? Ela se reproduz lá no sul da Argentina e quando ela termina a época de reprodução lá, fica muito frio e então fica com pouco alimento disponível. Aí ela migra para cá, para o Brasil. Só que quando ela migra para cá, é inverno. Só que o nosso inverno ele é pouco rigoroso em relação
ao que está acontecendo lá no local onde ela reproduz.